Olá! No vídeo de hoje a gente conversa um pouco sobre SPQR, uma história da Roma Antiga, da maravilhosa Mary Beard. E sim, esse é mais um livro sobre Roma Antiga. E eu acho que escrever sobre Roma pode ser visto, pelo menos à primeira vista, como algo repetitivo, bater na mesma tecla, porque muita coisa já foi escrita, parece que tudo já foi dito. Mas é aí que muita gente se engana. Novas descobertas sobre Roma são feitas até hoje, com certa frequência, inclusive, e essas descobertas acabam levando a história que a gente conhece a mudar de maneiras inesperadas. Se eu não me engano, foi na década passada, uns 10 ou 15 anos, que descobriram alguns esqueletos em território romano. E eu não sei se vocês sabem, mas os dentes permanentes do adulto conseguem trazer alguns traços químicos do ambiente onde ele estava quando os dentes permanentes estavam sendo formados. E através da análise desses dentes, pode-se dizer, por exemplo, se esse adulto estava num lugar muito mais quente ou muito mais frio do que o que ele estava quando morreu. E o que se descobriu a partir dessas análises foi que esses adultos estavam em locais muito diferentes do que eles estavam quando eles nasceram, o que indica que Roma antiga tinha uma mobilidade muito maior do que a gente esperava. E essas novas descobertas acabam gerando novas perguntas que, por sua vez, levam a novas interpretações sobre a história. E aqui a Mary Beard mostra o porquê que ainda é tão importante voltar à Roma antiga e porquê que a gente tem que continuar escrevendo e lendo sobre ela. E o que diabos é SPQR? Eu vi uma entrevista com a Mary Beard e ela fala que na primeira vez que ela foi a Roma, não foi a arte nem as ruínas que mais a impressionou, mas sim o fato de que em vários bueiros, latas de lixo ou postes de iluminação pública, tinha esse acrônimo escrito SPQR, Senatus Populus que Romanus, o Senado e o povo de Roma, que eram as instituições mais importantes da Roma antiga. A maioria dos livros de história sobre Roma contam muito a história sob o ponto de vista da elite, né, do Senado. Mas Roma não é só sobre a elite, né? Afinal é o Senado e o povo de Roma. O próprio slogan do Império Romano já traz isso no seu acrônimo. E aqui a Mary Beard vai falar da história de Roma não só sobre o ponto de vista do Senado, mas também do povo de Roma. E entender essa sociedade de todos os seus pontos de vista, porque como a gente vai ver aqui, Roma não era nada homogênea, é muito importante para entender Roma e inclusive para entender os dias de hoje. E é sobre essa premissa aqui que a Mary Beard vai escrever esse livro. Ela opta por começar o livro em 61 a.C., em um dos confrontos mais famosos da Roma Antiga, que é o embate entre o Cícero e o Catilina. O Cícero era um cônsul bastante prodigioso e ele acreditava que tinha descoberto um esquema, uma conspiração contra o governo e também para incendiar a cidade, que seria liderada pelo Catilina. E Cícero, se utilizando da sua autoridade de cônsul e da sua oratória maravilhosa, que é inclusive estudada até hoje nos cursos de Direito e Empreendedorismo, faz o famoso discurso dele contra Catilina, denunciando Catilina frente ao Senado. E o Cícero acaba conseguindo convencer os senadores de que o Catilina é realmente o orquestrador dessa conspiração. E aí o Catilina começa a ver que vai dar ruim para ele e resolve fugir de Roma. Mas ainda ficam muitos dos outros que também seriam ali os participantes dessa conspiração, e o Cícero resolve condenar todos esses conspiradores, digamos, mesmo sem ter evidências. Então, todos esses outros conspiradores, esses cúmplices, acabam sendo mortos, mesmo sem evidência nenhuma, sem mesmo um julgamento. E o Cícero acabou ficando eternizado como um herói, assim, que salvou Roma dessa conspiração, salvou Roma de um incêndio. Mas até pouco tempo depois, mesmo depois desse acontecimento, já começaram a surgir algumas dúvidas em relação à postura do Cícero, porque um dos principais pressupostos para a cidadania romana era de que o cidadão romano, ao contrário dos não cidadãos, teria direito a um julgamento justo e ficaria livre durante esse julgamento. E não importa qual crime a pessoa tivesse cometido. E não é o que acontece aqui.
né? Várias pessoas são mortas sob acusações que não tinham fundamento. Cícero, inclusive, acaba sendo exilado um tempo depois, justamente sob a justificativa de que ele havia condenado cidadãos romanos sem um julgamento. O que a Mary Beard faz aqui é mostrar o outro lado da história. Então ela desafia essa interpretação dominante que se tem do debate entre o Cícero e o Catilina, que favorece o Cícero. E uma coisa interessante que ela fala aqui é que praticamente toda a informação que a gente tem acerca desse debate vem das cartas do Cícero. Então, será que dá mesmo para confiar nessas cartas? Será que ele não floreou um pouco as coisas a favor dele? Cícero, aliás, um dos maiores fofoqueiros da Roma Antiga. Ele escrevia inúmeras cartas falando de Deus e o mundo, mas, enfim, é graças a ele que a gente sabe muita coisa do que aconteceu no passado. Mas, voltando para o debate, ela fala que tem essa importância de se ver o outro lado e que por muito tempo foi levado só em consideração o que estavam ali nas cartas do Cícero. E é complicado, assim, a gente ter um debate, então, entre duas pessoas com duas perspectivas diferentes e só ver um lado desse debate. Então, uma série de pessoas acabaram sendo assassinadas em prol da segurança do Estado. E aí eu acho que não é muito difícil a gente traçar um paralelo para a realidade de hoje, né? Então, até que ponto você pode sacrificar os direitos humanos em prol de uma segurança estatal? Será que o Estado pode mesmo atuar com tanta arbitrariedade em tantos casos que a gente vê por aí? Será que é legítimo suprimir os direitos civis de tanta gente em prol de algumas denúncias infundadas? Justamente traçando esse paralelo que o livro começa a contar a história de Roma pra gente. E essa mulher é maravilhosa. Eu nem falei um pouco dela, mas a Mary Beard é uma historiadora inglesa, uma das historiadoras mais importantes da atualidade. Ela é catedrática em Cambridge, especialista em estudos clássicos, principalmente no que diz respeito a Roma. Também tuiteira. Inclusive recomendo que vocês a sigam no Twitter, vou deixar o link aqui embaixo, ela é maravilhosa. E uma das coisas que eu mais gostei aqui nesse livro foi a postura que a Mary Beard assume como historiadora. Então, ao contrário de muitos autores, ela não se deixa guiar pelo que já foi escrito e resolve ir direto na fonte. Então ela olha lápides, ela olha ruínas, olha os esqueletos, olha excrementos que são encontrados, olha cartas, ou livros que também foram escritos na antiguidade, enfim, ela vai direto na fonte mesmo, para não se deixar se guiar por vieses que tem muitas vezes na análise da história da Roma Antiga. E ela também nunca dá certeza de nenhum fato. Ela sempre gosta de apresentar o que é história, o que é mito, tentar deixar a linha tênue entre eles um pouco mais clara e tentar, como ela fez com o debate do Catilina e do Cícero, desafiar algumas perspectivas que são dominantes em prol de uma análise mais justa e mais realista. Porque tem uma coisa que sempre me incomodou nas aulas de história no colégio, que era a quantidade de detalhes com que muitos eventos acontecidos num passado muito distante nos eram apresentados. Então eu lembro que tinha algumas coisas que eles eram descritos no livro com um tamanho detalhe que eu ficava pensando, nossa gente, como é que sabem disso nesse nível, né? E aqui ela mostra que muitas dessas coisas são assumidas arbitrariamente. Então, por exemplo, ela fala aqui que a gente deve levar muito em consideração o fato de que não haver evidência de que aconteceu tal coisa, não quer dizer que essa coisa não aconteceu. A gente tem que lembrar que a gente está olhando para um passado muito distante, então pode ser que simplesmente aconteceu, mas não tem evidência daquilo. Também outra coisa que ela fala é que a gente tem muitas vezes essa perspectiva de que Roma tinha um grande plano de dominação mundial, né, de expandir o império para o mundo inteiro. Mas a gente não lembra que naquela época não tinha nenhum mapa mundi, então assim, isso é bastante anacronismo, porque não dá para pensar com os elementos que a gente tem hoje e jogar isso para a realidade do passado.
eles não tinham esse plano de expansão mundial, nem tinham essa concepção de mundo que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente se deixa muito guiar, por exemplo, no imperialismo, né, das nações europeias e dos Estados Unidos, que eles pegavam o mapa e efetivamente dividiam. Mas em Roma não tinha isso, não tinha mapa. Então aí a gente estaria incorrendo em anacronismo fazendo uma análise desse tipo, e ela deixa isso muito claro aqui. Outra coisa que é legal aqui é que ela vai trazer aspectos do cotidiano de Roma antiga. Então ela mostra como que os mais ricos se divertiam, qual que era a maneira também dos mais pobres se divertirem. Ela traz a perspectiva desde os imperadores até os escravos. Então, assim, muito bom e uma perspectiva muito diferente do que a gente encontra em vários livros sobre Roma. E ela consegue fazer isso tudo de uma maneira muito simples, mas sem ser simplista. Acho que aqui ela faz um excelente trabalho no quesito, assim, conseguir conversar com todos os públicos. Esse livro pode ser lido muito bem por quem efetivamente estuda Roma a fundo, mas também nós, assim, leigos que gostamos de ler isso aqui por diversão, por curiosidade. Acho que ela consegue muito bem conversar com esses dois públicos. E essa parte do cotidiano foi uma das minhas partes preferidas, assim, do livro. Tem até uma parte que ela mostra um documento deveras estranho que sobreviveu até os dias de hoje, se eu não me engano o nome é, deixa eu olhar aqui, Os Oráculos de Astrampsicos, acho que é assim que pronuncia, e é legal porque a gente consegue ver aqui quais eram os problemas que aquelas pessoas enfrentavam, né? Quais as perguntas que elas faziam. E aí eu apelidei carinhosamente isso de Google da Antiguidade, porque dá uma olhada nas perguntas. Vou me tornar senador? Será que vou me casar com um lindo príncipe? Vou sarar da doença? Será que vou ser pego como adúltero em breve? Como criar um bebê? Parece aquelas perguntas assim que a gente tem, as principais perguntas do Google. A gente vê que tem coisas que não mudam nunca mesmo, né? Esse livro aqui foi fruto de 40 anos de estudos dela, então acho que a gente consegue ver bem aqui que a história, principalmente a história de Roma, que é algo que aconteceu tanto tempo atrás, não tem tantas evidências concretas, é algo contínuo, que é muito dinâmico e vai se construindo conforme essas descobertas são feitas, que aí acabam mudando a história. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não pode parar de olhar para Roma antiga. Ignorar os romanos não é só fechar os olhos para o passado, é também fechar os olhos para o presente, porque muita coisa do que aconteceu lá tem impacto até hoje. E aí, para citar só algumas coisas, por exemplo, o nome dos planetas do sistema solar, os calendários que a gente utiliza, a língua, né, o latim, que deu origem a diversas outras línguas que são faladas até hoje. E acho que o maior trunfo assim, desse livro é que ela instiga a gente a pensar mais, a ser mais crítico na análise sobre Roma. Então a gente se colocar lá e pensar como é que seriam as coisas naquela época. Baita livro, imperdível para quem gosta de estudar sobre Roma ou para quem gosta de ler livros que foram escritos na antiguidade. Aqui ela fala muita coisa da Eneida, então sei que tem muita gente lendo a Eneida por aí, fica a dica. Maravilhoso, não vejo a hora de ler outras coisas dessa autora. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!